Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a carta a Tito, capítulo 1, do verso 10 até o verso 16. Os versos anteriores, que já estudamos num vídeo anterior, apresentam a escolha, a orientação para Tito como um supervisor encaminhar o processo de escolha dos presbíteros, como apontado no versículo 5, no plural, e o bispo, apontado no verso 7, no singular. A hipótese que poderíamos levantar é que o bispo seria como um presidente, um líder do colégio presbiterial, do colégio de presbíteros. É uma hipótese que podemos levantar para o uso das duas palavras e as orientações para uns, né, os presbíteros, e as orientações para o outro. Assim, o final do trecho, versículo 9, destaca a importância do bispo dominar o conhecimento doutrinário, ter o domínio da doutrina, o conjunto de ensinos do Evangelho transmitidos por Paulo, para ensinar e para argumentar contra os que contradizem os ensinamentos paulinos, o Evangelho recebido de Jesus Cristo ressuscitado. Assim, a partir do verso 10, ele vai lidar com essa questão, os falsos ensinadores, aqueles que precisam ser corrigidos, que precisam ser ensinados, e os efeitos desses falsos ensinadores nas congregações, como que eles, com seus ensinos equivocados, destroem a fé das comunidades cristãs reunidas em formato familiar, como ele vai apontar nos versos seguintes. Assim, o verso 10 já começa a destacar a importância que o bispo tem que dar a esse combate, a essa disputa para que a sã doutrina seja preservada na comunidade cristã. E aponta quem são os inimigos. Os inimigos não são de fora. Os inimigos não são os descrentes ou aqueles que não acreditam em Deus. Os inimigos estão no meio das comunidades cristãs e têm o rótulo de ensinadores, de profetas, daqueles que transmitem a palavra de Deus. Ou seja, então, o perigo está ao lado, o perigo está dentro. Assim ele começa a apontar quem seriam essas pessoas ali na ilha de Creta. No versículo 10 diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, ou seja, faladores de coisas vãs, e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, por que o bispo, indicado nos versos anteriores, precisa dominar a doutrina? Precisa ser apegado à palavra. Qual palavra? Aquela que é fiel aos ensinos paulinos, que é fiel aos ensinos transmitidos por Jesus ressuscitado. Por quê? Porque há falsos ensinadores, porque há insubordinados, porque há nas comunidades cristãs aqueles que não vão respeitar a autoridade e os ensinos do bispo e dos presbíteros. Então, por causa desses insubordinados, daqueles que vão promover divisões, daqueles que vão tentar tomar o rebanho para si, é necessário que o bispo seja apto a contradizê-los, por causa dos insubordinados,
por causa daqueles que falam coisas vãs, falam daquilo que não sabe, falam coisas que não levam a lugar nenhum, que não trazem edificação, que não constrói uma santidade, que não constrói um comportamento cristão. Aqueles que enganam com o propósito, como ele vai dizer mais na frente, de aferir lucros, com o propósito de ter a simpatia e ganhar dinheiro com esses enganados. E aí ele vai apontar que esse grupo pertence a uma determinada classe, como ele vai dizer, os da circuncisão. Quem seriam esses? Bem, a expressão circuncisão aponta claramente para os judeus. Então, poderíamos ponderar que esses judeus são judeus cristãos cretenses. O pano de fundo aqui é a ilha de Creta. Na ilha de Creta havia muitos judeus que há muitos anos moravam ali. E agora, evangelizados, provavelmente aderem à fé em Jesus Cristo. Mas mantenha aquelas tradições, mantenha aqueles mitos judaicos, aquelas questões de alimentação, como ele vai indicar mais à frente, aqueles preceitos que são mais étnicos, mais relacionados à cultura judaica, do que a uma profissão de fé cristã. A gente precisa observar que há essa distinção entre características de uma determinada cultura e os mandamentos do Senhor Jesus, ou seja, aquilo que é comum a todas as culturas. Infelizmente, acontece de determinados evangelistas, missionários, que pertencem a certas culturas, ao se encontrarem com uma cultura diferente, eles procurarem impor a sua cultura, do seu país, do seu povo de origem, àquele povo a qual ele vai evangelizar. De forma que os ensinamentos cristãos universais se misturam com características culturais e são muitas vezes compreendidas pelos nativos como uma coisa só. Isso traz muitos males. A própria evangelização do Brasil revela isso. Como que europeus e americanos, ao trazerem o evangelho para o Brasil, trouxeram também suas características culturais, reprimindo as expressões culturais brasileiras e mostrando como se o cristianismo fosse o comportamento cultural deles, trazendo assim uma eliminação de certos traços culturais brasileiros em determinadas comunidades cristãs. Ou seja, a história mostra isso. Muitas vezes também, quando se vai evangelizar tribos indígenas, também peca-se quando leva com o evangelho características e questões culturais próprias do evangelista ou do missionário. Assim, esses judeus cretenses, cristãos, também estavam trazendo para a igreja as características do seu judaísmo, as características culturais que Paulo, na sua pregação missionária, sempre fazia questão de distinguir aquilo que era um mandamento universal para todas as culturas do Evangelho de Jesus, por exemplo, o amor, e aquilo que era características específicas da cultura judaica, como o hábito alimentar, como a questão da circuncisão e até mesmo a guarda do sábado. Assim, esses falsos ensinadores são identificados como cretenses de origem judaica. E como tais, eles procuram manter as suas tradições étnicas e procuram preservar nesta igreja, ou nessa comunidade nascente, que é a igreja cristã, as mesmas características culturais judaicas. Então,
Aponta-se aqui para o bispo onde está o maior perigo. O maior perigo está vindo dos cristãos cretenses, né? Estamos na ilha de Creta, de origem judaica, que procuram preservar as suas etnias, as suas marcas de povo em nome do Evangelho. Bem, então ele continua, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras ou famílias inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Além da questão étnica, o traço cultural do judeu sendo imposto como palavra de Deus aos cretenses que não eram de origem judaica, o autor aponta uma motivação muito grave, que é a ganância. Por que fazem isso? Por que estimulam esses ensinos étnicos como se fossem doutrinas cristãs? Por ganância. E com isso eles ganham famílias inteiras. É importante salientar que as igrejas primitivas, no primeiro século especificamente, se reuniam em casas, como grupos familiares. Então, havia vários grupos familiares que constituíam-se como pequenas igrejas locais. E assim esses falsos ensinadores conseguem penetrar numa dessas casas, numa dessas pequenas igrejas locais e convencer aquela família toda, aquela congregação toda, com o objetivo de extrair dinheiro, com o objetivo de extrair sustento. E com isso, por ganância, deturpam a mensagem evangélica para serem sustentados, para aferirem lucros por meio desse domínio. E assim, as pequenas comunidades passam a sustentar esses falsos ensinadores. O objetivo apontado é a motivação, ganância. Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, ou seja, comilões preguiçosos. Bem, foi mesmo dentre eles. Eles quem? Os cretenses. Mas não são qualquer cretense, não é qualquer cretense, ele já indicou no verso 10. São os cretenses de origem judaica. Então, entre os cretenses, ele aponta aqui um homem do século VI, chamado Epimênides, considerado profeta pelos cretenses, ou pelos gregos em geral, porque ele falava coisas que aconteceriam no futuro. Então, esse Parmênides, desculpa, deixa eu conferir aqui, Epimênides, do século VI, falou essa frase como profecia. Uma frase que vai marcar os cretenses ao longo dos séculos que se seguiriam, com uma fama. Os cretenses possuíam no mundo greco-romano e em torno essa fama de mentirosos, preguiçosos, feras, ou seja, pessoas briguentas e pessoas famintas ou comilões, ou seja, sem freio alimentar, comem até e estourar. Então essa fama havia entre os cretenses e a fama se espalhava ou se espalhou, de forma que poderia alguns cretenses terem essas características ou se comportarem desta maneira. O fato que havia uma generalização, ou seja, todos os cretenses eram considerados com essas características. Então, o autor aponta para o bispo, olha, cuidado que entre os próprios cretenses surge essas afirmações generalizantes
perigosas, esses rótulos perigosos. E ele diz no verso 13: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, o autor afirma que o que o Epimênides disse é verdade, ou seja, existe um fundo de razão nessa fama, ou a fama construiu as pessoas, ou as pessoas construíram a fama. O fato é que ele diz, olha, isso de fato é assim. Leva-se mais cuidado ainda ao lidar com esses falsos ensinadores cretenses de origem judaica, porque parece que esses de origem judaica absorveram estas características. Então eles são briguentos, eles são preguiçosos, eles são comilões, eles são mentirosos. Daí, pessoas com essas características, quando optam em ser ensinadores do Evangelho, ensinadores das comunidades cristãs, vão fazer o estrago. Também destaca-se aqui que o bispo precisa lidar com essas pessoas, os ensinadores, e os falsos ensinadores, e os ensinados, aqueles que são corrompidos por esses ensinamentos. É interessante que a orientação para o bispo não exclua-os, deixa-os para lá, ignore, expulse-os do meio da comunidade. Não é assim. A orientação é repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então há aqui uma orientação para um esforço do bispo em salvá-los, em atraí-los novamente, em convencê-los de que esses ensinamentos que eles receberam são falsos. Convencê-los, persuadi-los para que se tornem sadios na fé, tanto os falsos ensinadores, quanto os que foram ensinados e corrompidos por eles. Então, é interessante a orientação aqui ser notada. A orientação é para que sejam corrigidos, sejam ensinados, para que sejam transformados e se tornem pessoas sadias na fé. Muito importante essa orientação. O bispo não pode desistir dessas pessoas, não pode ignorá-las ou fingir que não existem. Cabe a ele o trabalho de orientá-las, buscar ensiná-las para que sejam crentes sadios. É claro que há um certo limite para esse esforço, uma vez que a pessoa não quer de fato e rejeita e não escuta e abandona, aí há um limite para esse esforço. Mas o fato é que o bispo é orientado a se esforçar nesse sentido. Continuando no verso 14, ou seja, eles sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Bem, então, as fábulas judaicas e os mandamentos de homens são ensinos oriundos do judaísmo, como ele mesmo diz aqui. As fábulas não são gregas, não são romanas, não são egípcias. As fábulas são judaicas, ou seja, são questões do judaísmo, da prática judaica, da religião judaica. E ensinos que vêm dos homens e não vêm de Deus. Então, esse conjunto de ensinamentos dos falsos profetas, que ele marca como fábulas judaicas e ensinos de homens, são questões relacionadas ao judaísmo, cuja fonte é a própria Escritura, é o próprio Antigo Testamento, né? Porque certamente eles se utilizam dessa autoridade das escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Olha, está escrito para circuncidar, estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Está escrito sobre a dieta, não coma
Isso, não coma aquilo, só pode comer aquilo outro. A questão do sábado e todas as outras características culturais judaicas são oriundas das escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Então é dali que são extraídos esses ensinamentos que, para o autor da carta a Tito, são ensinamentos que não constroem uma vida sadia na fé cristã, que não constroem um procedimento para as boas obras que ele vai apontar mais aqui na frente. Ou seja, então fica claro a origem desses ensinamentos. São de origem judaicas. E aí ele continua. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Agora fica mais claro ainda do que ele se refere no judaísmo. Especificamente agora ele vai apontar sobre as questões da dieta, dos alimentos, onde havia uma separação no judaísmo, segundo a lei de Moisés, de alimentos puros e alimentos impuros. Alimentos que podiam ser consumidos e alimentos que não podiam nem ser tocados. Esses falsos ensinadores de origem judaica estão trazendo isso para as comunidades cristãs. E por isso agora ele reafirma aquela máxima, aquele ensino que remonta a Paulo e que remonta ao próprio Jesus Cristo. Todas as coisas são puras. A gente pode observar, por exemplo, Jesus falando isso em Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então, o próprio Jesus falou sobre isso. E também nós encontramos em Lucas, capítulo 11, verso 41, mesma afirmação de Jesus. Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Então, ao próprio Jesus se remonta os ensinamentos de que todas as coisas são puras. Tudo aquilo é santificado. Nas palavras de Paulo, por exemplo, em Romanos, capítulo 14, versículo 14, ele também fala isso. Vou ler aqui, 14:14. E eu sei, e disso estou persuadido, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então o próprio Paulo também ensinava sobre a pureza de todas as coisas. Não há mal nas coisas. A maldade está na intenção do coração. Para exemplificar, posso tomar um objeto como exemplo. A faca. A faca, em si mesma, pode ser usada para cortar comida e para matar alguém. Ou seja, então, a pureza está nas coisas. Além do mais, a faca foi criada não para matar, mas para auxiliar na cozinha. Então, a gente percebe que todas as coisas são puras. É claro que a discussão aqui gira em torno dos alimentos. Eu citei um exemplo de um objeto. Mas a discussão gira em torno dos alimentos. Todos os alimentos são puros, porque foram criados por Deus. E nas pastorais, na própria carta a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 3 ao 5, é dito que pela oração todos os alimentos são santificados, todos os alimentos são puros. Então essa discussão estava lá presente, mas o ensino para a igreja é nenhum alimento é impuro, nada que entre pela sua boca vai contaminar você espiritualmente. É claro que pode contaminar o corpo. Você come uma coisa estragada ou come uma coisa que vai aumentar o seu colesterol, aumentar o seu açúcar, vai contaminar o corpo.
mas isso não significa uma contaminação espiritual. Essa distinção fica bem clara. Uma coisa é a contaminação espiritual, outra coisa é a contaminação do corpo. Embora, se pudermos preservar o nosso corpo, é ótimo. Mas a questão é a argumentação e a justificativa. Quando a gente fala, orienta sobre comer coisas que sejam boas para o corpo, o argumento é a saúde e não a espiritualidade. É necessário distinguir essas duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém que está doente, com colesterol alto, por exemplo, não significa que está contaminado espiritualmente. A gente percebe que essas enlações são muito perigosas e estranhas. Continuando, para o descrente tudo é impuro. E aí, verso 16, no tocante a Deus, essas pessoas, esses falsos ensinadores de origem cretense, de origem judaica, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O autor agora estabelece o critério. Qual critério devem ser analisados esses falsos ensinadores? As boas obras. Ele diz, as suas obras não são boas. As suas obras contradizem a sua pregação, o seu ensinamento. Eles não estão aptos, eles não praticam as boas obras. E essa temática das boas obras estará presente na carta a Tito. A gente, ao longo do estudo da carta a Tito, vai observar várias vezes a temática das boas obras. Por exemplo, logo no capítulo seguinte, capítulo 2, verso 7, diz-se ao bispo, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Ou seja, primeiro, padrão nas boas obras, depois o ensino sadio. A ordem é importante. Primeiro, as boas obras, depois o ensino, para que o ensino seja fortalecido e autenticado pela atitude. Assim, o critério apresentado para nós no verso 16 é a boa obra. Os falsos ensinadores não praticam as boas obras. São inimigos das boas obras. Eles se concentram nessa teoria, nesse discurso teórico, nessas questões que não trazem benefício para o próximo. O que comer, o que não comer, o que é puro, o que é impuro, essas preocupações que, pelo contrário, atrapalham e prejudicam o próprio exercício da fé. Um exemplo, a questão da saúde. No judaísmo havia essa crença de que uma pessoa doente está impura, por isso muitas vezes era afastada do convívio social. Muitas vezes até situações que não são consideradas hoje doença, como por exemplo a menstruação das mulheres, elas deveriam ser afastadas do convívio social por estarem, segundo a concepção judaica na lei de Moisés, impuras. Então percebem como que essa observação atrapalha o próprio exercício da fé cristã. Se uma pessoa está doente e com isso está impura e eu devo me afastar dela, como é que eu vou exercitar a boa obra para com essa pessoa? Como é que eu vou amá-la? Como é que eu vou cuidar dela? Como é que fica o samaritano nessa situação se ele acreditasse, como os levitas e os sacerdotes, que aquele homem caído na beira da estrada, semi-morto, estava contaminado pelo sangue que dele jorrava? Como é que o samaritano cuidaria dele? Pegaria ele, botaria no seu animal e cuidaria das suas feridas se ele se preocupasse em não se contaminar? Então observe que esse tipo de ensino, na realidade, atrapalha a prática das boas obras. Se são pecadores, se estão doentes, são pecadores. Se são pecadores, eu quero distância deles. Com isso, onde é que fica o amor ao próximo e a prática cristã? Por isso ele observa aqui, uma característica desses falsos ensinadores é a ausência das boas obras. Eles não são aptos para as boas obras. Um abraço.